Iniciar a gravação e a gente começa. Pessoal, bom dia. Vamos começar com a aula de hoje, que é bem a continuidade da aula que nós tivemos ontem. Foi que nós vimos ontem que as células neuronais, mas também musculares e tantas outras, elas possuem aquela capacidade de alterar a sua voltagem elétrica no seu interior, e daí, nessa situação, quando a voltagem elétrica no seu interior está alterada, ela desempenha a sua função. No caso dos neurônios, essa função neuronal é transmitir uma informação de calor na pele, algo que eu encostei quente ou frio aqui na pele, algo que eu espetei aqui, furei com um palito a pele. Daqui a pouco eu vou dar aula de sensibilidade. 10h30, quando acabar essa aula, eu já vou dar aula de sensibilidade lá para o terceiro período, eu acho. Então lá já vai ser uma abordagem justamente como se fosse uma coisa mais profunda do que eu estou falando hoje para vocês aqui, que é de sensibilidade geral. Então, lá eu vou falar das sensibilidades de quente, de calor, de frio, de tato, de pressão, enfim, da pele, de forma geral. Então, os neurônios precisam transmitir essa informação. Mas como é que essa informação é transmitida em um neurônio? Ora, será que é o friozinho que vai ser transmitido pelo axônio? Será que é o calor, a temperatura aumentada vai ser transmitida? Não. Vai ser sempre no estímulo elétrico, o próprio potencial de ação, que é transmitido, como a gente viu aqui ontem, um desenho que eu fiz assim, com o neurônio assim na horizontal, que vai pulando de nódo em nódo de Ranvier, e é transmitido até o final do neurônio, que é o terminal axônico. E ali, quando chega no terminal axônico, a gente precisa entender o que acontece exatamente ali, quando aquele potencial de ação chega no terminal axônico. Dali para frente, o que ocorre? Como ocorre essa transmissão dessa informação para um segundo neurônio, ou para uma célula muscular, ou para uma glândula? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, né? Essa comunicação entre células. Hoje, especificamente, nós vamos falar só entre neurônios, mas é da mesma forma que ocorre entre neurônio e músculo, entre neurônio e glândula, é a mesma fisiologia. Então, vou só dar uma introdução aqui com os slides, com o data showzinho, depois eu vou para o quadro, que hoje eu vou usar bastante o quadro. Você já sabe que eu gosto de usar o quadro, né? Deixa eu compartilhar. O calor. Será que ela aumentou? Eu pedi para ele colocar 16. Traga o casaquinho de casa. Então, gente, está abrindo aqui? Tá. Para vocês de casa aí, está abrindo também, né? Então, vamos lá. Então, as sinapses, pessoal, são a forma que o sistema nervoso tem de se comunicar, né? É a parte plástica, é a parte que a gente consegue alterar no sistema nervoso, porque a gente já tem, praticamente já nasce, altera um pouquinho ali na primeira infância, mas basicamente todo mundo já tem 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios no encéfalo.
Medula está fora desses 86, o sistema nervoso periférico também está fora. Dentro do encéfalo tem 86 bilhões de neurônios. Eles raramente se dividem, eles raramente se regeneram. Se morre um neurônio, dificilmente ele vai, não é impossível, mas dificilmente ele vai ser regenerado, vai se dividir em dois, como a gente vê no tecido epitelial, por exemplo, numa mucosa. Então a gente já tem os 86 bilhões. Como é que a gente consegue, portanto, ser um mamífero que tem a capacidade de memorizar, de aprender algo novo, um nome de um colega novo? Vocês que chegaram agora da prova dos remanescentes estão chegando numa turma nova. Daí a pouco vocês vão saber o nome de todo mundo da turma. Como é que vocês conseguiram memorizar isso? Os neurônios já estão lá, os 86 vi. Então, como que a gente consegue adquirir novos conhecimentos, novas memórias, novas ideologias, novos conhecimentos, novas habilidades manuais? Vão aprender a palpar o abdômen, palpar linfonodo daqui a pouco. Enfim, fazer uma técnica cirúrgica, dar pontos, suturas contínuas, suturas sei lá o quê. Enfim, como que a gente consegue isso? Através da sinapse, porque as sinapses são a parte que a gente consegue fazer ou desfazer. É a parte que a gente consegue mexer. É a parte plástica do sistema nervoso. Então, quando eu peço uma informação, quando eu ganho uma informação nova, aquilo forma novas sinapses. Aquelas sinapses, elas podem continuar, né? Se for informação importante, ela vai ser armazenada num local do cérebro que é de memória de longo prazo, eu vou lembrar disso anos depois. Ou pode ser uma informação de curto, que eu não dou muita importância, de curto período de tempo. Por exemplo, o número do telefone que eu pergunto a ela, e eu quero só anotar aqui no papel. Daqui a 1 hora, se você me perguntar, eu não lembro mais. Então, é na memória de curto prazo. Ou seja, a sinapse do número do telefone dela que eu perguntei foi uma sinapse guardada no local de curto prazo e que, portanto, foram desfeitas. Se perderam. Então, sinapse é algo, portanto, que se fazem e se desfazem de forma constante aí no nosso dia a dia. Então, é muito importante estudar e conhecer como é que funciona isso. 1001 medicamentos, drogas lícitas e ilícitas atuam justamente nas sinapses, como eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Então, a gente tem aí a sinapse como a definição de uma forma de comunicação entre células. Não é só entre neurônios, pode ser entre neurônios e músculo, entre músculo e músculo, entre neurônio e glândulas. E essa transmissão, né, do impulso nervoso, desse potencial de ação, ele pode ser alterado, pode ser modulado pelas sinapses. Ele pode ser amplificado, ele pode ser reduzido, ele pode ser bloqueado, pode ser aumentado, enfim, tem vários tipos de modulações nas sinapses. Eu tenho um neurônio se comunicando com 100 outros neurônios. Eu posso ter 200 neurônios fazendo sinapse com um neurônio. Então, a variedade é enorme dessas sinapses. E tudo isso é o que torna o sistema nervoso tão dinâmico, graças a essas funções sinápticas dos neurônios. É o que nos torna seres dinâmicos, né, capazes de aprender coisas novas e tudo mais. Basicamente, existem dois tipos de sinapses. As sinapses elétricas, aqui do lado direito, pessoal de casa, essa sinapse azul, é um tipo de sinapse elétrica. Ela é um pouco mais simples, eu vou explicar direitinho. Por quê? Porque simplesmente é uma comunicação bem íntima entre duas células, onde existem junções abertas, canais do tipo gap junction, junções abertas, onde os dois citoplasmas das células se comunicam. E por esses canais, essas junções abertas,
há um trânsito livre de íons, tanto de uma célula para outra, quanto vice-versa. Então, se essa célula de cima, essa do azul clarinho, desenvolver um potencial de ação, simplesmente, que a gente sabe que o potencial de ação é a abertura de canais de sódio, despolarizar, ficar positivo, simplesmente o sódio, o cálcio, o potássio, todos eles transitam por esses canais e vão em direção a outra célula. De tal forma que, se essa célula de cima desenvolve um potencial de ação, a de baixo também vai desenvolver um potencial de ação. É uma forma de interligar as duas células. Se, no caso, a célula de baixo, né, a célula de baixo, a de azul escuro aqui, desenvolver um potencial de ação primeiro do que aquela, o trânsito para cima também ocorre da mesma forma. Então, é uma sinapse bidirecional. Os íons transitam por essas junções abertas de forma muito fácil, né, de qualquer posição, né, tanto para cima quanto para baixo, aqui nesse desenho. Ela é bidirecional e basicamente serve para a gente sincronizar atividades neuronais. Imagine que a gente tem um núcleo lá no hipotálamo que é responsável pelo controle da temperatura corporal, um outro responsável pela fome, pela sede, pela saciedade. Um núcleo é um agrupamento de neurônios, tem milhares de neurônios só com aquela função. Então, se eu quero que todos aqueles neurônios estejam funcionando ao mesmo tempo, porque eles querem controlar aquela função, nada melhor do que ter todos eles interligados com sinapses elétricas, porque eles todos vão trabalhar juntos e sincronicamente, ao mesmo tempo. Porque a alteração de um vai ser espalhada para todos os outros. No coração tem, é o melhor exemplo de sinapse elétrica, é o nosso miocárdio. Ora, o nódo sinusal desenvolve um potencial de ação, um só. E esse potencial de ação que é gerado no nódo sinusal, a gente vai ter essas aulas, né, no segundo bimestre, ele se espalha para o resto do coração inteiro. E foi só um que foi gerado lá no nódo sinusal, e ele se espalha para o restante da musculatura atrial e ventricular através de sinapses elétricas que ocorrem em cada cardiomiócito, célula a célula. Então, é uma ótima forma que o engenheiro celestial bolou, né, projetou para que todas as células musculares cardíacas se contraiam ao mesmo tempo e o coração gere a força necessária para bombear o sangue para todo o corpo. Uma forma de sincronizar. Já as sinapses químicas, pessoal de casa aí do lado esquerdo do slide, essa verde, ela é um pouco mais complexa. Primeiro que as células não têm contato físico tão intenso, existe até verdadeiras traves, né, como se fossem colunas proteicas que prendem essas sinapses, mas só isso, não tem comunicação elétrica. E aí, simplesmente, essa célula de cima, ela possui vesículas contendo no seu interior, né, nessas vesículas, uma substância química, que a gente vai dar o nome de substância transmissora ou neurotransmissora, que quando ocorre um estímulo nessa célula superior, há a liberação do neurotransmissor, da substância química, nesse espaço entre as duas células, e posteriormente, a substância química se liga em uma proteína da membrana da segunda célula, a célula aqui de baixo. Essa proteína da membrana da segunda célula eu chamo de receptor, proteína receptora. E aí sim é que essa segunda célula vai alterar de alguma forma. Vai ser alterada, vai ser influenciada de alguma forma por essa célula aqui de cima. Mas sempre por intermédio de uma substância química, um neurotransmissor. Daí vem o nome sinapse química por causa disso. Essa aqui é um pouco mais complexa, isso aqui a gente vai destrinchar bem detalhadamente daqui a pouco. Então, a sinapse elétrica é bem mais simples. Ela é simplesmente um contato íntimo entre os citoplasmas das células e isso ocorre através de proteínas que têm
Elas são chamadas de connexinas, existe outros tipos de proteínas, né? Na verdade, quando vocês forem em terceiro período, no próximo semestre, eu volto a dar essa aula mais uma vez. Aí vocês perguntam assim, ué, por que você dá logo tudo hoje? Porque é cedo ainda, né? Para vocês, academicamente, segundo período, isso aqui já é o bastante. Quando for no terceiro período, tem um modo percepção, que é neuro puro, aí a gente dá um passo a mais, o conteúdo é bem mais complexo, e a gente vai ver que a sinapse elétrica não é tão simples quanto parece, ela é um pouco mais complexa. Aí eu vou falar de outras coisas que existem nela. Por exemplo, porque no Guyton, por exemplo, o Guyton, o livro mais famoso que tem de fisiologia, é isso aqui, apresenta isso aqui. Mas lá no terceiro período nós vamos usar um outro autor que é um pouco mais detalhado, um pouco mais complexo. Por exemplo, a proteína, né, que compõe aquele canal, a junção tipo GAP, são conexinas. Mas já se sabe, já foram encontrados genes de outras proteínas. Chama panexina. 23 genes, ou seja, tem 23 genes, tem 23 proteínas diferentes que fazem essa junção GAP. Então, tem 23, até agora descobertos, junções gap diferentes. Se são diferentes, tem condutância diferente. Um é mais livre, deixa passar muitos íons. Um é mais fechadinho, deixa passar poucos íons. Ou seja, há diferenças, né? E a gente vai estudar isso no terceiro período. Deixa para lá. E tem um arranjo hexagonal, né? São 6 proteínas e forma aquele canal com arranjo hexagonal. Cada neurônio fabrica a metade de um canal, né? Um N canal, a outra fabrica uma síntese proteica. Um M canal, e aí os dois acoplam, tá? Meio canal de um, meio canal de outro, e a acopla forma o canal inteiro. As sinapses químicas, há a necessidade de se ter um mensageiro que sai de uma célula e vai para outra célula. Esse mensageiro é o neurotransmissor, que é uma substância química. Você já deve ter ouvido falar de vários, né? Dopamina, adrenalina, serotonina, acetilcolina, são nomes aí que você já deve ter ouvido falar, são exemplos de neurotransmissor. Tem mais de 100 descobertos. Mais de 100, tá? Aqui, ó. Tá 50, mas pode colocar mais de 100, que tem outros. A gente nem imagina que é neurotransmissor, mas pode ser neurotransmissor. GABA, glutamato. Para a gente esquentar os miolos, vamos pôr as câmeras aí para responder essas duas questões bem fáceis. 1 minuto só para você responder. Estou atrapalhando? Não, né? Pessoal de casa também. Oi. Vem aqui perto. Sobre aquilo que você estava falando já está cá. Os medicamentos de ansiedade, eles vão agir nos receptores, tipo, eles vão estimular, não seria isso? Depende do medicamento. Tipo, o acertarina. Tem uma aqui na médica, ela estava falando que eles vão agir ali na estimulação deles, mas eles vão agir estimulando a produção deles? Não, né? Só na... A sertralina acho que age na sinapse química, você vai entender agora. A sinapse química não é só, depois que a elétrica passa, tipo, a elétrica vai até uma parte da axônica, a terminação axônica. Depois ela não vira química para passar para o outro, não, né? Não, não. Tá tudo ali no terminato sônico. Eu vou explicar daqui a pouco, você vai entender. Mas o terminato sônico já é a célula, naquele meu desenho, já é a célula de cima. A de baixo já seria o dendrito da outra célula. Responderam?
39 já respondeu. Tá bom, né? Já dá uma boa estatística. A figura a seguir representa um neurônio, uma célula típica do tecido nervoso. Os pontos de 1 a 6 indicam algumas partes dessa célula. Marca a alternativa que indica corretamente o nome dessas partes. Eu preciso ver a figura. 1 é dendrito, 2 é o corpo celular, 3 é o núcleo, 4 é a bainha de mielina, 5 é o nó de Ranvier e 6 é o axônio. Qual a letra? Letras B ou D? D de dado. Então tá. Deixa eu ver lá como é que ficou a resposta. Letra D de dado, 88% votou nela. Muito bem. Também, se errassem, eu matava vocês. Além de serem classificados de acordo com a sua forma, os neurônios são divididos de acordo com a função que realizam. Entre as alternativas a seguir, marca aquela que indica o nome dado ao neurônio que conduz o impulso nervoso para as glândulas e músculos. Eu não tinha falado disso ainda, mas a maioria realmente acertou. Ó, qualquer neurônio, presta bem atenção que isso é interessante, qualquer neurônio que leve informação da periferia do corpo eu digo assim, da pele, dos órgãos internos, leve uma informação para o sistema nervoso central, ele é aferente, com a letra A, aferente. Então, se eu encostei uma coisa fria, gelada aqui na pele, o neurônio que leva a informação do frio até lá no sistema nervoso central é um neurônio aferente. Todo neurônio que traz um comando de resposta, né, lá do sistema nervoso central para a periferia, para o músculo, para uma glândula, enfim, já está trazendo a resposta do sistema nervoso central para a periferia, ele é um neurônio eferente. Então, começa com E, ele está trazendo a informação do sistema nervoso para a periferia, e com A, ele está levando uma informação da periferia para o sistema nervoso central. Certinho? Então, agora voltemos para o quadro que nós vamos explicar a sinapse química. Vamos devagarzinho. Eu estou aqui no meio. A qualquer momento vocês podem parar, perguntar, o pessoal de casa também, fica à vontade. Aqui em cima, em azul, gente, é o que eu chamo de terminal axônico e também recebe o nome de membrana pré-sináptica. Pré-sináptica. Ali. É o terminal axônico daquilo que nós tínhamos visto ontem, né? O finalzinho do neurônio. Aqui embaixo já seria o dendrito da segunda célula, da outra célula que vai receber a informação. Então, aqui seria a membrana pós-sináptica. Pós-sináptica. Esse espaço que tem entre as duas células, porque elas não encostam uma na outra, eu chamo de fenda sináptica. Um espaço muito pequenininho, mas existe. Fenda sináptica, isso aqui. Isso é na sinapse química, tá? Isso aqui eu estou explicando. Então, observe. Membrana pré-sináptica, fenda sináptica, membrana pós-sináptica. Na célula pré-sináptica, existe vesículas, tem uma porção delas aqui,
que contém no seu interior um neurotransmissor, que é uma substância química. Eu já dei alguns exemplos, como acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA, glutamato. Esses neurotransmissores de molécula pequena, que são esses que eu estou dando exemplo, eles são sintetizados aqui mesmo no terminal axônico. Existem outros neurotransmissores que são peptídicos, são maiores, não conseguem ser sintetizados aqui. Eles vão ser sintetizados lá no corpo celular e descem pelo movimento axoplasmático, por todo o axônio até chegar aqui. Às vezes demora horas para esse movimento todo sair lá do corpo celular e chegar aqui se o neurônio for muito grande. Ok, está aqui armazenado. A célula, aqui o terminal axônico, está em repouso. Vamos colocar aqui menos 80 milivolts. Esse aqui está em menos 70 milivolts. O dendrito ali da outra. Todo mundo em repouso. A célula pós-sináptica possui na sua membrana proteínas receptoras. Proteínas receptoras. Está lá quietinho, todo mundo em repouso, né? Se está em repouso, não está desempenhando sua função. Ok. A célula pré-sináptica, vamos pensar que ela recebeu um potencial de ação lá no corpo celular, desenvolveu um potencial de ação, né? Recebeu um estímulo, desenvolveu um potencial de ação lá no cone de implantação do axônio. Esse potencial de ação veio descendo por esse axônio até que chegou aqui, no terminal axônico. Qual é o primeiro evento que ocorre em um potencial de ação? A despolarização, porque vai se abrir o quê? Canal de sódio. O canal de sódio vai se abrir, o sódio vai entrar e a célula vai tender, vai subir o seu potencial até um valor ali positivo, vai despolarizar, como você falou. Aí agora, gente, vem um segundo fator que a gente ainda não tinha comentado. Ó. Nessas células, que são o terminal axônico, vai existir aqui, já próximo das vesículas, um canal iônico, chamado canal de cálcio. Ele é voltagem dependente e ele se abre aí na voltagem em torno de menos 40 milivolts. Fica fechadinho, mas em menos 40 ele se abre. E perceba, estava em menos 80, estava todo mundo fechado. Mas como chegou aqui, ó, vindo lá de cima, um potencial de ação, primeiro abriu o canal de sódio, que é em menos 60, mais ou menos, aí, em torno de menos 60. Começou a entrar sódio. Entre menos 80 e mais 20, em algum momento, atingiu menos 40, não foi? E aí o canal de cálcio se abriu. Eu pergunto, o cálcio é mais concentrado fora da célula ou dentro da célula? Onde? Fora da célula. Se eu abro o canal, qual é a tendência natural do cálcio? Entrar na célula. E realmente isso acontece. Uma quantidade razoável, não é tão grande, mas uma quantidade razoável de cálcio se dirige ao interior da célula, bem próximo aqui às vesículas. Aí eu dou uma pausa no potencial de ação. Vamos dar uma pausa. Senão o canal de potássio já ia se abrir e acabava a festa. Vamos dar uma pausa aqui, para a gente explicar agora o que acontece nesse meio tempo. O cálcio entrou. Essas vesículas, elas possuem proteínas na sua membrana, na membrana da vesícula. Proteínas.
Uma dessas proteínas é um sensor de cálcio, é um sítio de ligação do cálcio. Então, o cálcio se liga nessas proteínas da membrana das vesículas. E o que é que vai acontecer depois que o cálcio se liga nessas proteínas da membrana das vesículas? Ocorre uma alteração conformacional nessas proteínas, de tal forma que essas vesículas migram, encosta aqui, ó, toca na membrana plasmática do neurônio e aí se abre, despejando lá fora, na fenda sináptica, o que tem armazenado dentro dela, que é o quê? O neurotransmissor, a substância é neurotransmissora. Então, é um processo de exocitose que ocorre desencadeado pela ligação do cálcio na proteína da membrana da vesícula. Então, o cálcio é quem faz essa liberação, esse processo de exocitose do neurotransmissor. Pergunte. Não sei se essa pergunta cabe agora, mas eu faço curiosidade. Pode fazer. Por exemplo, quando eu vejo uma coisa muito legal acontecendo, vamos supor, uma pessoa ajudando a outra que estava precisando muito. Como que o neurotransmissor da felicidade, por exemplo, né, acho que seria, vai se diferenciar de um quando eu vejo uma tragédia acontecendo? Como que o meu corpo consegue diferenciar qual neurotransmissor ele vai usar? Então, mas o corpo não diferencia. O seu cérebro que tem áreas que são para emoções que são ruins e áreas para emoções que são ditas boas. Tudo isso é no sistema límbico que vocês apresentaram ontem no tutorial. A menina que perguntou para vocês que são de casa, como que ela, por exemplo, ela vê uma coisa boa, né, uma cena bonita no meio da rua. Aí tem o hormônio da felicidade. Nem sempre é só serotonina, não. Tem outros dois envolvidos. A dopamina e a noradrenalina envolvida também. E diferenciado uma cena ruim, um acidente que ela viu, uma coisa feia. Porque existe sempre a região, né, enfim, um pouco complexo, mas eu vou explicar bem em linhas gerais. Quando você vê, né, quando você sente algo que é ruim, pode ser uma cena, pode ser um mau cheiro, pode ser uma coisa que alguém te falou, aquilo chega lá no sistema nervoso, sistema límbico, e é processado, primeiramente, pela amígdala. A amígdala não é aquela da goela aqui, não, tá? Aqui agora não chama mais amígdala, é tonsila palatina. A amígdala lá do cérebro. É amígdala, chama amígdala. Ela que determina se aquilo é uma ameaça ou não. Não é ameaça, mas traz emoção. Então vai para o hipocampo, que a região está bem próxima ali da amígdala. O hipocampo é que vai dizer assim, ó, tem emoção, vale a pena ser armazenado e vale a pena ser liberar o hormônio do prazer, os hormônios da recompensa, na verdade. É recompensa e punição. É igual o ratinho de laboratório. Nós somos ratinhos de laboratório de nós mesmos. É sempre um sistema de recompensa e punição. E aí libera serotonina, noradrenalina e principalmente dopamina. A dopamina vem aqui para frente, nesse lobo frontal, e você tem a sensação boa e tal. E se for o contrário, se for uma sensação ruim, também a amígdala faz esse julgamento, que é uma sensação ruim, manda para o hipotálamo, e esse é que fica armazenado mesmo, como uma coisa ruim. Porque, na verdade, isso é uma evolução adquirida. Ora, se eu passo do mamífero, o mamífero lá da África, se eu passo naquela trilha ali, e uma vez eu fui atacado pelo leão, eu tenho que me lembrar sempre, o resto da vida, que eu não posso passar ali mais.
Então, a aversão por aquele local, por aquele riacho, por aquela poça de água, é tão grande que eu não posso mais me esquecer. Então, quando há a aversão, aí é que fica armazenado mesmo para o resto da vida, você nunca vai esquecer. Então, assim, há uma coisa mais complexa, mas eu também dou aula disso para vocês, só que lá no terceiro período. Vai ter uma aula específica só para isso. Boa pergunta, senhor. Mas voltando para cá. O cálcio que entrou enquanto o neurônio está despolarizado desencadeou algumas reações bioquímicas dentro do neurônio, cujo resultado foi a exocitose do neurotransmissor. O neurotransmissor foi liberado aqui. Quando ele cai aqui na fenda sináptica, esse receptor da célula pós-sináptica já é um receptor específico para esse neurotransmissor. Porque não faria nexo se isso aqui fosse uma serotonina e o receptor fosse de dopamina. Não ia ter a ligação química. Então, se é serotonina, isso aqui tem que ser o receptor serotoninérgico. Se fosse dopamina, isso aqui teria que ser o receptor dopaminérgico. E assim vai. É específico. Ele já sofre atração química pelo receptor. Aí o neurotransmissor vem e se liga aqui no receptor. E já vai alterar essa célula de alguma forma. O que acontece na segunda célula, aqui na célula pós-sináptica, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos voltar para cá. Liberou o neurotransmissor, libera não só uma, né? Eu só desenhei uma, mas são várias vesículas que liberam o neurotransmissor ao mesmo tempo. O que acontece logo em seguida no potencial de ação? Vai abrir os canais de potássio. Canais de potássio se abrem, o potássio sai da célula, a célula volta a ficar negativa. Quando ela volta a ficar negativa, polarizada, o que acontece? Esse cálcio que tinha entrado, ele vai ser bombeado para fora por uma bomba ativa, um gasto de ATP. Da mesma forma que tem a bomba de sódio e potássio, tem a bomba de cálcio, porque ele está bombeando contra o gradiente de concentração. Bombeia o cálcio para fora todinho e a festa acaba. Para a liberação de neurotransmissor. Pode perguntar. Mas deixa eu ir perto, não escuto. Fale. Quando ele fecha, quando tem essa bomba, né, para sair, aí ele vai aumentar essa concentração de novo de que forma? Automaticamente. Ressintetiza. Vou passar para chegar nessa parte aí. Ela perguntou assim, se vai usando os neurotransmissores, como é que ele é armazenado de novo? Continuando, né? Acabou a liberação do neurotransmissor, mas eles continuam atuando aqui no receptor. Mas isso também não pode ficar indefinidamente, né, atuando no receptor. Isso tem que ter um fim. Na própria fenda sináptica, e vai existir uma ou mais de uma enzima que vai destruir, vai clivar, né, fazer a lise desses neurotransmissores. Então, geralmente, a acetilcolina é quebrada em colina e acetil. O acetil vai embora pelo sangue e a colina é recaptada para ser ressintetizada. E é sempre reutilizada. Serotonina, que agora vocês vão saber de uma informação, vocês vão gostar. A serotonina, rapidamente ela é recaptada, ela atua durante poucos milissegundos e rapidamente ela é recaptada para ser reutilizada. E aí tem uma série de organelas celulares, como retículos endoplasmáticos e tal, que já preenche essas vesículas aqui com um novo neurotransmissor, de tal forma que é muito difícil você zerar o neurotransmissor. Você pode até diminuir bem
a concentração de neurotransmissor, a gente chama até de fadiga sináptica, quando isso acontece. Mas teria que ser assim, uma repetição de uso muito grande, tipo uma overdose de drogas, alguma coisa assim. Esse exemplo que eu disse da serotonina... Professor, Oi. você pode repetir, porque vai acabar a liberação de neurotransmissores, mas eles vão continuar atuando na parte de receptor. E Isso, aí, mas por alguns milissegundos a mais só. Aí você pode repetir essa parte da fenda sináptica? Eu não entendi direito. Aí tá. Ela perguntou assim, liberou o neurotransmissor, depois o cálcio é bombeado para fora, não libera mais o neurotransmissor, mas o que acontece com o neurotransmissor fica aqui? Como eu falei, ele passa mais alguns milissegundos atuando aqui no receptor, mas logo ele já é retirado por enzimas. Então, a acetilcolina tem a acetilcolinesterase. A dopamina, acho que é a MAO, M-A-O, que é monoamino-oxidase. Tem cada neurotransmissor tem uma enzima específica. A serotonina, eu nem lembro quem é, mas tem um nominho também. Ele é clivado, né, a serotonina, ou qualquer outro, e a maior parte deles, a maioria desses neurotransmissores, são recaptadas pelo neurônio pré-sináptico para ser reutilizado. No exemplo que eu estou dando, que é a serotonina, ela é recaptada rapidamente pelo neurônio pré-sináptico. Na depressão, né, quando a pessoa está depressiva, é principalmente uma diminuição da função dos neurônios serotoninérgicos, ou seja, o sistema dos neurônios de serotonina está mais baixo, está liberando menor quantidade de serotonina. Quer que o medicamento, o principal medicamento, mais famosinho, que é a fluoxetina, né, paroxetina também, o Prozac famoso, faz. Qual é o mecanismo de ação do Prozac, né, que é a fluoxetina? Inibir essa recaptação. A classe do medicamento é inibidor da recaptação da serotonina. Porque se inibe, pelo menos parcialmente, inibe a recaptação da serotonina, isso quer dizer que a serotonina vai passar mais tempo atuando aqui no receptor. E aí trata, pelo menos, é um bom tratamento para a depressão. Oi. Deixa eu ir aí. Eu não escuto de longe. Com máscara, com fone, velhice, surdez, tudo junto. Fala. Então, depende. A sertralina acho que age quase da mesma forma. Eu vou dar uma olhadinha na internet, mas a sertralina eu tenho certeza que é daquele jeito ali também. Só que a sertralina, além de impedir, eu vou só confirmar quando acabar a aula, a sertralina, além de impedir a recaptação da serotonina, ele também inibe da noradrenalina e da dopamina. Ele age nos 3 sistemas: serotonina, dopamina e noradrenalina. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu tenho quase certeza que ele age, mas ele não é tão seletivo quanto a fluoxetina, ele age nos 3. Aí dá um pouquinho mais de efeito colateral. Então, tudo certo aqui nessa liberação do cálcio, porque aí depois eu vou passar para cá. Pode falar. Ele vai se ligar depois de ser clivado? Depois de ser clivado e sai fora. Eu li um artigo que falava sobre o usuário de droga, principalmente a cocaína, que faz o bloqueio dos canais de cálcio, que faz a recaptação desses neurotransmissores. Ele também leva a depressão? Por que leva a euforia também? Então, na cocaína, deixa eu ver a pergunta dela, eu respondo. Fala. Pode perguntar. Não agir como, você está falando? Se, por exemplo, eu cortar a serotonina, ela vai
Você está falando no medicamento que impede a recaptação? Mas impede parcialmente. De qualquer forma, ela vai voltar um pouco aí. Ela só passa mais tempo atuando. Mas ela vai ser recaptada, porque senão ia acabar e o negócio, em vez de ajudar, atrapalharia muito. E são os dois agentes juntos, mas em tipo gráficos diferentes. Isso. Só de potássio, outro cálcio e outra... Não, só de potássio e cálcio está sempre atuando, né? Tem que ter, que é o processo do potencial de ação. Agora, o cálcio tem que ter. Por exemplo, se acontecesse uma depleção de cálcio, uma diminuição de cálcio, estava ruim para todo mundo, né? Porque todas as sinapses não iam liberar a quantidade que deveria de neurotransmissores. Mas também ia dar errado para o coração, ia dar errado para todos os outros órgãos. É gravíssimo, né? Aqui o colega perguntou do uso da cocaína. O que eu me lembro do mestrado, meu laboratório era vizinho do povo que estudava cocaína. O que acontece? A cocaína age no receptor adrenérgico, né? Alfas e betas, né? No mesmo receptor da adrenalina e da noradrenalina. O que acontece? Quem usa cocaína usa muitas vezes e durante um longo período uma quantidade enorme, né? Uma quantidade muito grande. O que acontece em qualquer receptor, isso vale até no diabetes também, qualquer receptor onde há muito estímulo, porque veja, o receptor é uma proteína que foi fabricada, sintetizada por essa célula. O que é uma síntese proteica? Vocês estudaram isso no pré-vestibular. É a tradução de um trecho do DNA que vira um RNA mensageiro, que sai do núcleo, vai para o ribossomo, no retículo endoplasmático. É assim. Como é que inicia a transcrição do DNA? Através de sinais celulares, né? Sinais. Aí tem 1001 proteinossinases, que são as PKs, proteinossinases, com K que é em inglês. Proteinoquinase, pode chamar. PKA, PKC, PKB1. São sinais que sinalizam para o núcleo, está na hora de fabricar tal proteína. Por exemplo, os receptores. Quando você tem hiperuso, né, muito uso de um receptor, como o usuário de droga, o hiporuso fala para a célula o seguinte, os receptores estão sendo muito utilizados. Então, precisamos diminuir a quantidade de receptores. Então, a sinalização que vai para o núcleo fabrica menos receptores. Então, agora vai ter menos receptores para ao que nós chamamos de down regulation. Na farmacologia, isso. O Rivotril, que então vai para dormir, compro de 0,5 miligrama, dorme. Daí, a 6 meses, não dorme mais a noite inteira. Aí, tomo de 1 miligrama. Mais 6 meses, 1,5. Mais 6 meses, 2 miligramas, que é o máximo. Vai fazendo down regulation, é regular para baixo. O contrário também é verdadeiro. Se eu não tenho o hipouso, a célula fala assim, está tendo um pouco uso, vamos fabricar o máximo possível de receptores para quando tiver, a gente aproveitar o máximo. Aí fabrica um monte de proteínas, né? Então vai perdendo. Aí o usuário, vai ter sempre que usar mais um pouquinho da droga para ter o mesmo efeito. E esse mais um pouquinho, um dia vai fazer uma overdose. Vale para qualquer droga. É o up regulation e o down regulation. Vocês vão ver isso muito bem na farmacologia, que há muitas drogas, acontece isso. Muitos medicamentos. O diabetes tipo 2 também é isso. Você, pela sua alimentação, por tudo, libera tanta insulina, né? O pâncreas produz tanta insulina, pâncreas aqui do lado de cá, tanta insulina, que as células do corpo, de tanto ter insulina, vão diminuindo o número de receptores de insulina. Aí você gera o quê? Intolerância à insulina. Você tem receptor de insulina, aí vira diabetes tipo 2. Ou seja, seu pâncreas continua produzindo insulina, mas ela não tem uso porque não tem receptor. Foi o down regulation do diabetes. Bom, eu acho que eu vou voltar ao slide para a gente repetir isso aqui
Depois eu volto o quadro para continuar isso aqui. Que oração. Tem tempo, temos tempo. E aí a gente vem para a célula pós-sináptica. Então vamos aqui para o slide. Oi. Ele usa outro mecanismo. Aí você dá um tempo naquelas células que estava usando pelo outro mecanismo, pelo primeiro mecanismo, né, pela primeira droga. E você vai alternando. Ele tem a opção de ir alternando um sistema para outro e assim vai. Você vai mudando, né? Quando tem a opção. Nem sempre tem. Por exemplo, para o mal de Parkinson, é só L-Dopa que tem. Tem muito outro. A L-Dopa vai perdendo efeito e aí o tratamento dura um tempo só. Depois você pode tomar o L-Dopa o tanto que for, não vai atuar mais. Não sei se a pausa volta. Não sei. Para o Parkinson. Não sei. Mas o tratamento contínuo vai perdendo efeito. Então, ali em cima, nós temos, tipicamente... Deixa acender tudo. Eu gosto de turma assim, que pergunta, tá? Tem que perguntar a mim, porque eu vou me lembrando de outros exemplos, de outras coisas. Tem que perguntar. Detesto turma calado, todo mundo mudo. É sinal que não estão entendendo nada. Ali em cima, portanto, é uma sinapse química, né? Liberação do neurotransmissor, está se ligando no receptor. Aqui está um exemplo de 2 tipos de receptores, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui é a famosa sinapse elétrica aqui embaixo. Então, sinapse, olha essa figurinha mais próxima do real. Uma árvore dendrítica bem desenvolvida, no encéfalo, um corpo celular, aí um axônio longo, que quando chega lá na medula, vai fazer várias sinapses com vários interneurônios, lá na medula espinal. É tipicamente um neurônio motor. O corpo celular dele está lá no giro pré-central, aqui em cima, e o axônio dele desce por aqui, decursa aqui na pirâmide, vai para o outro lado e desce já pelo outro lado da medula, e vai fazer sinapses com vários neurônios medulares, e esse aqui vai até no músculo esquelético, esse lá da medula. Um exemplo bem clássico. Ali, ó, uma sinapse química, uma figurinha. Essa figura aqui, vocês vão olhar para ela e vão me dizer se ela é uma sinapse química ou elétrica. O pessoal de casa também pode abrir o microfone e falar. O que é que vocês acham? Elétrica, professor? Elétrica. Acho que é elétrica também. Então, é uma sinapse elétrica. Os íons, no caso aqui, o cálcio, está passando diretamente por aqui, ó, por essa junção aberta aí. Ó. Ele entra ali e passa direto. É uma sinapse elétrica. E essa aqui? Essa já é química. Sim. Essa é química, tá vendo? Porque libera aquelas bolinhas vermelhinhas ali, que é o neurotransmissor. Isso aí. Essa é uma sinapse tipicamente química. Provavelmente isso aí é uma sinapse entre neurônio e músculo. Essa sala de baixo aí provavelmente é um músculo elétrico, provavelmente.
Aqui algumas imagens, né? Olha a fotografia, uma microfotografia eletrônica, com um microscópio eletrônico de uma sinapse. Olha a quantidade de vesículas, ó. Quase que o botão sináptico, o terminal axônico, é tudo vesícula, tá vendo? Essas bolinhas, tudo vesícula. Elas ficam já próximo do local de liberação. Essa linhazinha branca, fininha, é a fenda sináptica. E aqui seria o dendrito de um segundo neurônio, que seria... Aqui, ó, são duas sinapses, sinapse 1, sinapse 2, chegando em um dendrito. Também é uma condição comum. Veja a quantidade de vesículas que tem aí disponível, né? Então, vejam que esse é um processo que muito raramente vai acabar, vai depletar completamente a quantidade de neurotransmissores. Aqui, ó, aquele mesmo exemplo, né? Um neurônio fazendo sinapse com muitos neurônios, ou pode ter muitos neurônios fazendo sinapse com um só neurônio. Tudo comum na medula espinal, isso aqui. Então, um para muitos, ou muitos para uns, é comum nas sinapses. Você pode ter somação espacial, somação temporal. Numa palavra simples somação espacial. É quando eu tenho várias sinapses, tipo isso aqui, ó. Uma sinapse, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinapses chegando em um dendrito. Quando todas elas descarregarem, né, liberar o seu neurotransmissor, ao mesmo tempo, eu digo que foi uma somação espacial. Eu somei número de sinapses. Agora, eu poderia ter uma só. Cadê? Tem figura, não? Eu podia ter uma só, uma sinapse, ou duas, mas que elas disparam, liberam neurotransmissores numa frequência tão alta que acaba que na célula que está recebendo, a célula pós-sináptica, se soma um com o outro, porque a frequência é muito alta. Então, eu estou somando frequência. Por isso que chama somação temporal. Eu estou somando frequência, porque a frequência é muito alta. Enquanto que aqui, eu estou somando quantidade de sinapses. Somação espacial, portanto, eu estou somando quantidade de sinapses. E somação temporal, estou somando frequência de disparos, frequências de liberação de neurotransmissor. Super simples. Isso tem a ver com a frequência de disparo, né, com somação temporal. Lá na sensibilidade de pele, por exemplo, você pode ter, a pele na ponta do dedo é super sensível. Eu posso colocar, você de olho fechado, eu posso colocar 2 palitos a 1 milímetro de distância, a pontinha, a 1 milímetro de distância de um do outro. Você com o olho fechado, e eu espeto aqui os dois e pergunto assim, como é teu nome? Humberto. Tem 1 palito ou 2 palitos espetando seu dedo? Na ponta do dedo você vai dizer, tem 2, que é muito sensível. Então, aqui tem uma somação temporal enorme, enfim, é muito sensível. Se você tiver nas costas aqui, qualquer outra parte da pele, que não seja o lábio, nem a ponta dos dedos, está de olho fechado. Eu coloco a ponta dos palitos a 5 centímetros de distância, às vezes até 7 centímetros. Espeto. Humberto tem quantos palitos? 1. A 7 centímetros de distância. Os 2 assim espetados. Tem 1 só. Porque aqui a frequência não se soma, que a sensibilidade da pele é menor. Então, veja, isso depende de qual área, de qual sistema nós estamos falando, né? A somação ela é muito mais frequente quando você tem a sensibilidade maior. Isso no exemplo que eu estou dando de sensibilidade. Né? Mas isso se aplica a outras funções também. Para a ponta do dedo, nos lábios, que é ao redor da boca, hiper mega sensível. Aí há altíssima frequência, a ponto de você conseguir dizer, mesmo que a pontinha do palito está bem pertinho uma da outra, você tem 2 palitos. Mas se for aqui em outra parte do corpo, de olho fechado, tem 1 só. E eles estão bem distantes, assim, 5 centímetros. Uma coisa que é interessante
Eu até dei o exemplo de eu perguntar o número do telefone ali da colega. Se eu pergunto o telefone dela e eu não tenho onde anotar aqui agora, como é que eu faço para eu lembrar dele daqui a meia hora? O que eu posso fazer? Repetir. Então, a repetição é uma forma de facilitar sinapses. Sabe falar ali, é 9977-2550. Aí eu fico aqui, 9977-2550, 9977-2550, 9987-2550. Para eu anotar daqui a pouco, daqui a meia hora, é válido. A sinapse foi facilitada pela repetição. Mas isso dura pouco tempo. Amanhã talvez eu não lembre mais. Amanhã eu vou dizer assim, o telefone dela é 9977... Eita, esqueci o resto. Não estou lembrando. Ou seja, aquele caminho sináptico, uma das sinapses se perderam. Foram desfeitas. Porque a facilitação ela é de curto período de tempo. Agora, quando é uma potenciação de longo prazo, nós também vamos ter uma aula só disso aqui, lá no terceiro período, para a gente entender a memória de longo prazo. Aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Nessa situação aqui, você tem alteração estrutural. A sinapse vai crescer, a sinapse vai ter mais vesículas, ou seja, tem construção de estruturas celulares. Tem síntese proteica, quando há potenciação de longo prazo. Quem vai determinar isso é justamente o exemplo que eu dei para alguém, acho que foi ela, do hipocampo. Quando o hipocampo decide que tem que ser uma memória de longo prazo, ele vai para uma área, que vai para a área de memória de longo prazo, e aí de 3 a 6 horas isso vai durar a consolidação da memória. E por que de 3 a 6 horas? É o tempo que dura a síntese proteica para construir essas novas sinapses, esses novos receptores, esses novos citoesqueleto. E, por exemplo, se eu tenho um trauma, um assalto, um acidente durante essas 3 horas, que ainda não consolidou, eu perco essa informação. Por isso, quem sofre um acidente lembra tudo até na hora do acidente, um pouco antes. Daqui meia hora antes do acidente, até muitas horas depois do acidente, não lembra. Porque justamente foi interrompido o processo da síntese proteica. Aí lá nessa aula eu ensino não, dou dica a vocês de como é que se deve estudar para a prova. Tipo, estudar a noite inteira para a prova, que é no 8 dias, mau negócio, péssimo negócio. Ruim. Né? Professor, Oi. Pacientes com Alzheimer também têm essa interrupção? Tem. O problema do paciente do Alzheimer é a aquisição de memórias novas e de buscar as memórias antigas, né? É um problema, a doença do Alzheimer é justamente do hipocampo, que é o principal local que define o que deve ser memória a curto prazo e longo prazo. Aí é onde reside todo o mal de Alzheimer. É no hipocampo. Ela perguntou como é no mal de Alzheimer, como é que fica essa memória. O mal de Alzheimer sempre começa a doença no hipocampo. E depois vai se espalhando para outras áreas, o cérebro atrofia. Então, gente, só para fechar, potenciação de longo prazo tem que ter alteração estrutural na sinapse, na célula, no neurônio. E aí, isso dura muito tempo, anos, meses até anos. A fadiga sináptica, eu já tinha dado o exemplo, acho que a menina ali de trás, que pode ter o hiperuso, depleta um pouco os neurotransmissores, ou então a obliteração, o fechamento contínuo de canais de cálcio. Porque quanto menos cálcio tiver, menor a liberação de neurotransmissores. Membrana celular, é isso aqui, ó. É só resumindo aquele desenho que eu já tinha feito. Isso aqui é a membrana pré-sináptica. Olha só lá para o quadro, não anota nada agora não, só olha para o quadro.
Em relação ao... Ah, tá, do estudo, sim, sim. Então, ele perguntou ali do estudar. Como é que é bom estudar? Você estudar o mesmo conteúdo, você lê, relê, o mesmo conteúdo, o mesmo assunto. E aí vai fazer outra coisa. Ou dorme um pouco, ou vai para a academia, ou vai dar uma volta na rua, fazer outra coisa. Por no mínimo 3 horas. Depois você volta, aí você pode estudar outro assunto. Porque nessas 3 horas é a consolidação daquilo que você estava estudando. Agora eu estudo 3 horas um assunto, e logo em seguida já estudo o outro assunto, aquele novo assunto atrapalha o primeiro, a consolidação do primeiro. Melhor coisa é tirar um cochilinho. Melhor coisa é tirar um cochilo depois de dar uma estudada do mesmo conteúdo. Nada melhor. A noite inteira você estuda muitos conteúdos, o cérebro está cansado, enfim. Aqui, ó. Membrana pré-sináptica recebe o potencial de ação e aí despolariza. Abre os canais de cálcio voltagem dependente, o cálcio entra, se fixa nas proteínas da membrana das vesículas. Isso aqui desencadeia aqueles processos bioquímicos, cujo resultado é a fixação da vesícula na membrana plasmática. E esse processo leva à exocitose do neurotransmissor. O neurotransmissor cai lá na fenda sináptica. E agora a gente vai passar para o que acontece na célula. Agora não, daqui a pouco você responde. Aqui. O neurotransmissor caiu na fenda, se ligou no receptor da célula pós-sináptica. O que é que vai acontecer daí para frente? 2 opções, ó. Ou o próprio receptor é um canal iônico do tipo ligante dependente, depois que o neurotransmissor se ligou nele, ele se abre, ou vai ativar um segundo mensageiro. Aí agora, vamos explicar no quadro. Essas 2 opções. Então, imaginemos aqui a primeira opção ali. Ó. Que é o próprio receptor é um canal iônico do tipo ligante dependente. Quando o neurotransmissor se liga aqui, ele abre o canal. Aí eu pergunto, o que é que vai acontecer nessa segunda célula aqui, se o receptor for um canal iônico? Lembra-se, a célula está em repouso. Menos 80 milivolts, menos 90 milivolts, está em repouso. O que é que vai acontecer com a célula se abrir um canal iônico? Não sei, vai depender de qual íon vai se abrir. Qual íon o canal vai se abrir. Então vamos começar, vocês é que vão me falar, povo de casa também, é que vão me falar o que é que vai acontecer com a célula. Vamos pensar na primeira opção. Se for um canal de sódio, se quando o neurotransmissor se ligar aqui, abrir um canal de sódio, o que é que vai acontecer com essa célula? Ela vai tender a despolarizar ou vai tender a hiperpolarizar? Despolarizar, né? Porque o sódio está mais concentrado fora e ele não vai entrar, então isso aqui vai diminuir. Então tem uma tendência a despolarizar. Então eu digo que se for um íon sódio, eu digo que esse neurotransmissor é excitatório. Ok? Porque tudo tende a despolarizar, excitatório. Vamos ver um outro íon. Vamos falar do íon cálcio. Vamos pensar que agora esse novo receptor, quando o neurotransmissor se liga nele,
ele abre canais de cálcio. O que é que vai acontecer com essa célula? Vai tender a despolarizar ou vai tender a hiperpolarizar? Tender a despolarizar, porque o cálcio está mais concentrado aonde? Fora da célula. Se ele entrar, ele é um íon positivo, ele vai diminuir esse menos 80. Ele tende a despolarizar. Ok. Se for fazer em preto, se for um íon de potássio, o que é que vai acontecer com a célula? Vai hiperpolarizar ou vai despolarizar? Vai? Não, potássio. Não, se abrir o canal de potássio. Hiperpolarizar, povo de casa, não respondendo nada também, né? Hiperpolarizar. Hiperpolarizar. Por quê? Onde é que ele está mais concentrado? Dentro da célula. Se eu abro o canal, ele vai sair. Então a célula vai ficar ainda mais negativa. Então eu digo que ele é um íon. O neurotransmissor que abre o canal de potássio vai ser sempre o quê? Inibitório. Tudo que tender a hiperpolarização é inibitório. Por fim, se abrir o canal de cloreto. Onde é que o cloreto está mais concentrado? Fora. Então a tendência dele é entrar. E aí, vai despolarizar ou vai hiperpolarizar? Despolarizar. Ele vai hiperpolarizar, porque ele é um negativo. íon negativo. Vai aumentar a negatividade. Então, ele também é um íon inibitório. Esse é o que acontece lá no cardenal, no diazepam, no lorazepam, que abre o canal de GABA. O GABAérgico é um canal de cloreto. E o diazepam age no receptor de GABA. Então, abre o canal de cloreto e hiperpolariza os neurônios. Os neurotransmissores, eles não agem diretamente na célula. Eles abrem os canais para os íons agirem. Isso aí. Ali naquele caso. Depois vai ter outro caso que eu vou falar daqui a pouco. Aqui tem um primeiro erro, tá, gente? No Guyton. Presta bem atenção, vocês de casa também. No Guyton fala assim: canais catiônicos são positivos, são excitatórios, aniônicos inibitórios. Mas percebam, nem todo catiônico é excitatório. Estão vendo? Então ele tem esse erro lá, na hora que vocês estiverem lendo, vocês já consertem isso. Só o sódio e o cálcio é excitatório, o potássio não é. E aí a segunda opção, vamos apagar isso aqui. E vamos fazer aquele outro tipo de ligação. É quando o receptor é um ativador de segundo mensageiro. Ativador segundo mensageiro. O que é isso? Na verdade, o receptor não é um canal iônico, mas ele está ligado, pelo lado de dentro da célula, a um complexo proteico chamado proteína G. Proteína G. Tem uma porção gama, uma porção beta e uma porção alfa. Essa proteína G. O que acontece aí nesse caso? Quando o neurotransmissor se liga aqui, o neurotransmissor é considerado o primeiro mensageiro. Quando ele se liga aqui, o receptor ativa a proteína G. O receptor ativa a proteína G depois que o neurotransmissor se liga no receptor. A proteína G ativada libera a porção alfa.
a porção alfa fica livre. A porção alfa fica livre. A beta e a gama fica presa, continua presa lá no receptor, mas a porção alfa fica livre aqui no citoplasma da célula. E essa porção alfa tem muitos poderes dentro da célula. Consegue fazer meio mundo de coisa. Consegue fazer síntese proteica, portanto, é um processo nuclear. Olha como ela age lá profundamente na célula. Consegue ir até no núcleo. Consegue ativar um processo enzimático qualquer na célula. Consegue ativar a adenilato ciclase, que é uma enzima da membrana celular que transforma ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico tem 1001 papel, igual bombril dentro da célula. Consegue abrir canais iônicos de forma duradoura, em vez de abrir durante 1 milissegundo, abre durante 1 segundo. 1000 vezes maior o tempo. Enfim, o leque de opções que ocorre, de alterações na célula, quando é um ativador de segundo mensageiro, é muito maior. A gente nem pode ficar tentando decorar, descobrir, porque é muita coisa. Então, esse aqui é o tipo de receptor que eu chamo de metabotrópico. Metabotrópico. Aquele outro que eu tinha desenhado, que é o do canal iônico, que estava aqui, né? Que era assim. Chamado ionotrópico. Ionotrópico, canal iônico. Metabotrópico, ativador de segundo mensageiro. Oi? É o quê? Metabotrópico. Eu acho que é o Metabotrópico. Todos que têm proteína G são chamados metabotrópicos. E todos que abrem canal iônico são chamados de ionotrópicos. Agora vamos abrir no slide que dá tempo e a gente repete tudo isso ali. É o que abre um canal iônico. Não, só o outro, que é o metabotrópico. Posso apagar? Vocês aí? Tem que até arrumar um palitinho, que eu dei o exemplo para ele, agora eu quero fazer a mesma coisa lá na aula. Lá na aula do terceiro período agora. Mas aqui não tem mais cantinho. Onde é que eu vou arrumar palito? Vou arrumar um clipe, 2 clipes. É, pode ser. Não, só o segundo mensageiro. Segundo mensageiro. Canais iônicos, né? A primeira opção ali. Ele vai depender de qual íon ele está abrindo. A gente vai saber se ele é excitatório ou inibitório. Cálcio e sódio excitatório. E cloreto e potássio inibitório. Simples assim. O sistema de segundo mensageiro é o principal que a gente conhece, é a proteína G, que tem uma porção alfa, uma porção beta, uma porção gama.
E quando ele está ativado, a porção alfa fica livre, ativada. E a porção alfa pode causar o quê? Abrir um canal iônico específico durante um longo período de tempo, ativar a adenilato ciclase para aumentar o conteúdo de AMP cíclico, ou ainda ativar a guanilato ciclase e aumentar o conteúdo de GMP cíclico, ativar outras enzimas, PKA, PKC, PK proteínoquinase, tá? E, por fim, ativar a transcrição gênica, que é um processo muito mais profundo e duradouro. Transcrição gênica. E aqui um desenho esquemático, ó. A proteína G se liga no receptor. Quando o neurotransmissor se liga no receptor, ativa a proteína G e a porção alfa se desprende, fica ativa. E aí vem as funções dela: abrir um canal iônico durante um longo período de tempo, ativar enzimas, por exemplo, a adenilato ciclase, que transforma ATP em AMP cíclico, ou a guanilato ciclase, que transforma GTP em GMP cíclico. Ou vai ativar outras enzimas, as PK alguma coisa, proteinoquinase alguma coisa, ou a transcrição G. Então, a proteína alfa, a porção alfa da proteína G, tem muitas funções aí dentro da célula. Professor, alfa e beta não desprende, não? Não, a beta é a gama, só a alfa. É. Ah, Isso, tá. exatamente. Só a alfa que se desprende. Aqui tem alguns exemplos de neurotransmissores, eu vou passar isso, tá? Quero que vocês respondam essa questão aqui. Essa. Para a gente encerrar aqui com chave de ouro, vamos ver se vocês têm 5 minutos ainda. Enquanto isso, eu vou olhar um negócio da... Querida, a sertralina é inibidor da serotonina, igualzinho a fluoxetina. Igualzinho que eu expliquei. Responderam?
Vamos lá. Ó, essa dividiu bem, ó. Examine a seguinte lista de eventos que ocorrem durante a propagação de um impulso nervoso. 1. Neurotransmissores atingem os dendritos. A 43% votou na B. Vamos ver se é essa B. Neurotransmissores atingem os dendritos. Aí a 4. O impulso propaga-se pelos dendritos. 5. O impulso chega ao corpo celular. 3. O impulso propaga-se pelo axônio. 2. Neurotransmissores são liberados pela extremidade do axônio. Essa deve ser a correta. Letra B. Tá? A esclerose múltipla é uma doença causada pela perda da bainha de mielina, desmielinização dos neurônios. Esta alteração dos neurônios tem como consequência, com certeza, a letra C, diminuição da velocidade de propagação dos impulsos nervosos. 72% acertou essa questão. Oi. D? É essa. Não. Na 2. A diminuição do espaço entre os nós de Ranvier, dificultando a transmissão dos impulsos nervosos nesse neurônio. Não. Na verdade, aumentar o espaço. Né? Porque se a célula de Schwann, né, a bainha mielina, destruir, os nó de Ranvier vai ficar enormes. Não ia diminuir, ia aumentar. Como é? Então, e aumenta o processo que os nós de Ranvier fica bem pequenininho e vai pulando assim. Se destrói uma bainha, o processo de potencial de ação tem que correr todo o axônio todinho que está sem a bainha. E o nó de Ranvier fica grandão, né? Vai pegar todo o espaço que era para ter bainha, agora não tem mais. Não, ia ser o aumento do espaço dos nodos de Ranvier. Entendeu? Oi. O início, o sonho. Sei. Então, durante o sono, principalmente o sono profundo, há um bloqueio da sensibilidade de chegar no cérebro. A única sensibilidade que chega bem ao cérebro quando a gente está dormindo é a auditiva. Então, alguém para te acordar quando você está no sono profundo, você pode mexer em você, quase não consegue. Vai fazer assim, Humberto, aí acorda. É isso. Agora, no sonho, geralmente você está na fase REM do sono, na fase daquele movimento rápido dos olhos, que o cérebro está aceso, igual você está acordado. Na fase REM, o cérebro está com a mesma atividade cerebral de quando você está acordado. E o eletroencefalograma do sono REM de quando você está acordado é igualzinho. Pessoal de casa, bom dia para vocês. Espero que tenham gostado da aula e até sexta-feira que a gente vai ter outra aula, nem sei de quê. Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Professor, obrigada. Fala, professor. Bom dia.
para eles poderem